A execução penal vai muito além de manter alguém preso. Ela garante o cumprimento das decisões judiciais com respeito à lei, aos direitos fundamentais e à dignidade humana. Nesse processo, a reintegração social se transforma em ações concretas voltadas à reconstrução de vidas e à redução da reincidência. São presos, procedimento, mão esquerda no ombro de quem está na frente, mão direita na cabeça, fecha o cotovelo, baixa a cabeça, em frente. No Amapá, a Vara de Execuções Penais desenvolve um trabalho contínuo de transformação, com melhorias na estrutura e na gestão do sistema prisional. Mudanças que impactam diretamente a vida das pessoas privadas de liberdade, de suas famílias e de toda a sociedade. A execução penal ela tem um viés muito grande. Eu vou bater nessa tecla do administrativo, porque o processual a gente analisa, quando não há uma discussão que faz parte, né, de um processo judicial, de uma eventual interpretação de lei, de jurisprudência, a possibilidade de recurso, mas a função administrativa ela realmente é desafiadora, uma vez que você precisa constantemente estar buscando esse diálogo junto com os poderes, seja especialmente com o executivo, para fim que a gente venha promover. A título de exemplo, recentemente a gente, através de diálogo, a gente conseguiu melhorar, tá criando um novo espaço, né, para visita íntima, que é algo pacificado. Levou cerca de 6 a 8 meses para a gente conseguir iniciar. Me parece que ainda está em reforma esse espaço. A questão da escola também, que tem lá dentro do IAPEN, dentre outras medidas. Realmente eu não consigo me recordar de todas as conquistas que a gente teve, mas todas elas são muito trabalhosas, nem sempre correspondem à velocidade que a gente deseja, que às vezes a gente sempre quer para o dia seguinte, mas a gente depende de diversos autores para a gente conseguir implementar algumas mudanças. Ao assumir a gestão da unidade, a Vara de Execuções Penais, a VEP, do Tribunal de Justiça do Amapá, encontrou um cenário desafiador, marcado pelo acúmulo de processos, dificuldades administrativas e pela necessidade urgente de reorganização interna. O diagnóstico apontou obstáculos que comprometiam a agilidade e a eficiência da prestação jurisdicional, exigindo respostas rápidas e planejamento estratégico. Diante dessa realidade, a prioridade passou a ser a reorganização dos fluxos de trabalho e o fortalecimento da gestão, com um objetivo essencial: tornar o serviço público mais eficiente, sem abrir mão da responsabilidade jurídica, que envolve cada decisão sobre o direito de ir e vir. Ao longo desses últimos 2 anos, houveram várias mudanças positivas dentro da Vara de Execuções Penais. Hoje nós estamos com 5.000 processos distribuídos em meios. Meio fechado semiaberto, meio aberto, fazenda pública, penas e medidas alternativas e recente agora corregedoria de presídios. Em agosto de 2025, recebemos o acervo de penas e medidas alternativas, que veio para contribuir com a Vara de Execuções Penais. E o foco é a gente estar ensinando valores, direitos, conceitos básicos de cidadania, e a gente vai estar levando para os presos ali na unidade prisional, né, José Éder. Outras conquistas que a gente fez mais de uma vez um projeto de arrecadação de livros para fins de rendição de leitura. A gente, recentemente, o próprio IAPEN tomou iniciativa, eu estimulei eles a fazerem isso para que voltassem os torneios de futebol, ali dentro, entre eles. Quem não conhece, é muito comum essa questão, né, infelizmente, de afirmar que bandido bom, bandido morto, então bandido preso, mas no ano de 2024 foi feita uma reforma do IAPEN, foi criado um ginásio em que há uma estrutura muito boa, com biblioteca e para finalidades artesanais. E a gente se surpreende, às vezes, com muitos talentos que tem, seja da marcenaria, seja de quadros, seja de peças de teatro que eles já realizaram e que realmente ajuda demais eles estarem ocupando o tempo deles. A primeira etapa desse processo de transformação teve como foco a organização dos procedimentos administrativos e processuais, uma medida essencial
para dar mais agilidade às demandas e garantir maior transparência aos atos da unidade. A Vara de Execuções Penais realizou a reavaliação das prisões domiciliares monitoradas desde 2019, regularizou o fluxo dos agravos em execução e solucionou pendências ligadas aos pedidos de transferência para presídios federais. Ao mesmo tempo, os processos aguardando sentença deixaram de apresentar um passivo acumulado e passaram a fazer parte da rotina regular de trabalho da unidade. O desenvolvimento de sistemas próprios para a emissão de certidões criminais e controle de remessas de agravos, agregado à atuação estratégica da Corregedoria dos Presídios, modernizou procedimentos e ajudou a construir uma nova dinâmica de gestão no sistema carcerário. Em parceria com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, com inclusão de presos na difusão vermelha. Difusão vermelha são presos ou educandos que a gente tem notícias que estão presos ou foragidos em outro país, como estão em áreas de fronteira, então isso é muito comum aqui no estado. Então essa parceria com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal é importante, que duraria antes 2 anos, 3 anos, hoje em meses a gente consegue incluir o nome de um educando na difusão vermelha. Então o que antes a gente tinha de processos atrasados ou demandas ou rotinas que não se sabia o que fazer exatamente naquele momento em que a vara estava um pouco mais tumultuada, mudou completamente. Hoje cada um sabe o seu trabalho, cada um sabe a sua função, os processos têm uma fluência imediata, tudo que é documentação que entra, documentação que sai, particularmente na minha função, os colegas dos gerentes conseguem dar vazão. Eu consigo que imediatamente a documentação vá para o processo, movimente o processo, o gerente gerencie sua parte, o assessoria, aqui o doutor Diogo, despache os processos, sentenciem, de forma que fluida. Hoje o trabalho, a gente pode dizer que ele flui. Hoje, antes a gente gerenciava problemas, hoje a gente administra soluções. E o processo flui. Então, não há mais prejuízo para o jurisdicionado, família e para nós mesmos, porque a gente tinha sempre uma grande demanda de trabalho e não via resultado. Para garantir que os avanços na gestão da execução penal se tornem permanentes, a institucionalização dos procedimentos passou a ser uma etapa essencial. A ideia é não somente depender de iniciativas individuais, mas sim dar continuidade e estabilidade do sistema, que exigem regras claras, fluxos bem definidos e segurança jurídica. Nesse processo, a criação de novas portarias e atos conjuntos ajudou a padronizar procedimentos e fortalecer a uniformidade das decisões judiciais. Entre as medidas adotadas estão a regulamentação da central de penas e medidas alternativas, a normatização do regime aberto e o ato conjunto que disciplina o exame criminológico e a emissão de laudos médicos. Também se destacam a nova regulamentação do regime semiaberto harmonizado e a reestruturação dos critérios de remissão de pena, medidas que contribuíram para construir um ambiente de maior previsibilidade legal, organização e estabilidade institucional. Nós somos responsáveis também por expedirmos mandado de prisão, mandado de intimação, alvará de soltura e inserirmos no sistema que nós chamamos de CEU e também no Banco Nacional de Monitoramento de Presos, para que nacionalmente o sistema fique cadastrado no sistema todo o processo de cada penado que nós executamos aqui. No último ano, nós avançamos bastante, né? Nós conseguimos implementar no estado do Amapá, através das tratativas da primeira vara de execução penal e com o apoio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, nós conseguimos implementar residência terapêutica, a primeira residência terapêutica no estado do Amapá, para acolher as pessoas que estavam como moradores no sistema penal em razão da ausência de moradia, de suporte familiar e de condições para prover o próprio sustento. Outro avanço que nós tivemos foi a implementação
da EAP, que é uma equipe especializada, mantida, coordenada pela saúde, pela Secretaria de Saúde, para prestar esse suporte para essas pessoas, acompanhar, avaliar e se manter conectada com a vara de execuções penais. Então, eu acho que de projetos hoje, a gente pode destacar esse que foi fundamental para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Promover a reinserção social e assegurar o direito delas de tratamento e não mais encarceramento. A justiça também depende de uma estrutura adequada, capaz de garantir dignidade aos atos praticados e às pessoas envolvidas no sistema prisional, que representa o avanço dos trabalhos realizados pela Vara de Execuções Penais em articulação com as unidades prisionais são, por exemplo, as instalações das salas de audiência por videoconferência. Toda a nossa parte operacional aqui, ela é feita através do nosso procedimento operacional padrão. Esse é um instrumento que ele orienta tanto a atividade do servidor quanto toda a rotina da cadeia dos nossos reeducandos, né? Esse procedimento operacional padrão, ele traça normas que garantem aumentam a nossa segurança, a nossa ordem e organização aqui dentro do estabelecimento prisional. O nosso POP foi implementado em setembro do ano passado e com isso já conseguimos obter vários resultados, tanto quanto a apreensão de materiais ilícitos, quanto a segurança da unidade propriamente dita. E é importante que tenha realmente que haja o procedimento operacional padrão, o procedimento de segurança, porque isso aí traz uma garantia de execução da lei e uma segurança maior para nossos servidores e para os nossos reeducandos. Ao mesmo passo em que a gente implementa novos procedimentos e protocolos de segurança, a gente consegue também, em contrapartida, avançar nas assistências. Nós, ultimamente, conseguimos avançar na assistência educacional, com a oferta de vários cursos profissionalizantes, cursos em parceria com institutos como o IFAP, com o SENAC. Conseguimos avançar na parte jurídica através de conseguimos dobrar o número de atendimentos. Na parte da saúde, conseguimos avançar bastante. Inclusive, ano passado, fizemos uma campanha de atendimento a todos os internos do sistema prisional. Foram cerca de 4.000 internos. Isso, inclusive, rendeu para a gente um recorde nacional em atendimentos de internos em um só dia. Em um só dia, conseguimos atender mais de 1.200 internos. Conseguimos avançar na oferta de trabalho também. Hoje, conseguimos praticamente dobrar nossa oferta de trabalho aqui dentro do sistema prisional. A profissionalização é muito importante, principalmente para aqueles que têm uma pena maior, né? Não só a capacitação profissional, como a própria escolarização também. A gente tem avançado muito em todas essas áreas, em todos esses aspectos. Procuramos fortalecer essas parcerias, né? Tanto com a Vara de Execuções Penais, com o Ministério Público, Defensoria Pública, que é importante a atuação desses órgãos aqui dentro, fiscalizando o cumprimento da lei. Isso aí está gerando esse grande avanço que a gente está tendo ultimamente no sistema prisional. A execução penal também se consolida quando reconhece a educação, o cuidado emocional e os vínculos sociais como ferramentas essenciais para a reintegração. Iniciativas como a campanha Leitura Liberta e a mobilização permanente para a doação de livros ampliam oportunidades de aprendizado e transformam o conhecimento em um caminho para a remissão da pena. Ano passado, nós adquirimos em torno de 3.000 livros, né? Foi muito boa. Este ano, nós conseguimos arrecadar em torno de 1.500 livros. Todos já foram repassados para o IAPEN, para a Coordenadoria de Ressocialização, para que eles possam executar o programa de remissão pela leitura. O Instituto de Administração Penitenciária e a Vara de Execução Penal Especial, elas têm desenvolvido um trabalho integrado que resulta em várias ações dentro do próprio sistema, seja na área de cultura, na área de educação, de esporte. Nós temos hoje o teatro, né, o grupo de teatro Palco da Liberdade, que está levando uma peça de teatro para todos os pavilhões na penitenciária feminina. Nós temos o esporte, que está renascendo novamente. Já iniciamos a primeira etapa dos trabalhos da área de esporte.
também dentro da penitenciária masculina, que é onde está aproximadamente 2.800 custodiados. Nós temos a Escola Estadual São José, que também atende à educação de jovens e adultos em toda a modalidade, ensino fundamental até o ensino médio. Nós temos outro projeto, assistência religiosa, que também está numa nova fase. E o cinema também é muito importante, mais uma ação na área de cultura, né? O cinema que é muito importante até para a saúde mental dos custodiados. Projetos desenvolvidos pelo Escritório Social, como o Falando Direito, além das ações voltadas à população em situação de rua e à residência terapêutica, demonstram uma atuação atenta às diferentes vulnerabilidades enfrentadas por pessoas que cumprem pena ou que estão em processo de retorno ao convívio social. Dialogando com eles, trazendo palestras, utilizando de uma metodologia bem acessível que permita uma interatividade positiva. Além disso, o Escritório Social também mantém um convênio federal através do Instituto de Administração Penitenciária, onde a gente pode trazer 2 cursos profissionalizantes que têm um mercado bastante promissor, que é na área de elétrica e na área de mecânica de refrigeração. Os 2 cursos eles vão ser direcionados aos nossos egressos, tanto da comarca de Santana quanto de Macapá. Nós temos aqui dentro do nosso espaço já cadastrado no nosso banco de dados 739 egressos diretamente, porque aqui a gente atende a ele diretamente, seus familiares, trazendo uma equipe multidisciplinar extremamente qualificada para garantir todos os direitos que, às vezes, por alguma razão, ficaram adormecidos ou não foram de fato efetivados. Então, ao longo desses 5 anos, nós temos bastante dados, além de qualitativos, quantitativos em relação a essa reinserção e também o objeto fim, que é o escritório social, garantir esse espaço sempre aberto para os nossos egressos. O índice de reincidência ele é muito baixo. Então, realmente, a melhor medida é a gente estar sempre buscando abreviar e facilitar que o preso que saia do presídio ele venha a ser inserido em alguma atividade laborativa. A gente tem convênios através do Conselho da Comunidade, que quando eles precisam realizar um trabalho externo, a gente tem, assim, de forma geral, cerca de umas 200 vagas, mas é necessário aumentar essa capacidade, porque a gente realmente tem resultados muito promissores em relação a isso. Nenhum processo de transformação institucional acontece sozinho, especialmente em uma área tão sensível quanto a execução penal. Os avanços alcançados pela Vara de Execuções Penais do Amapá são resultado do diálogo permanente, da cooperação entre instituições e do compromisso compartilhado pelos órgãos que integram o sistema de justiça. Nesse trabalho conjunto, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil exercem papel fundamental. Contribuem para o fortalecimento das garantias legais e para a construção das soluções mais equilibradas, eficientes e humanas. A gente tem, na Defensoria, na verdade, um trabalho duplo. A gente atua tanto diretamente nas varas de execuções penais aqui da capital, especificamente na primeira e na segunda vara de execuções, fazendo todo o acompanhamento judicial daqueles processos, das pessoas que não constituem advogado, independente até mesmo da gente ter um contato direto com aquela pessoa que está em cumprimento de pena. Essa atuação é um mister da Defensoria Pública, atua como órgão da execução penal, está na previsão da lei de execuções. Então, todo o acompanhamento da regularidade dessa pena que está em cumprimento, tanto nas várias de execuções penais, judiciais, a gente recebe as intimações. Então, a gente vai acompanhar se a pessoa já está com direito à progressão de regime, se aquela pessoa está precisando de algum atendimento específico jurídico, se cabe algum pedido de indulto, algum benefício que ela tenha, algum direito que ela tenha dentro da execução da pena. Em paralelo a esse atendimento judicial que é feito pela Defensoria Pública, a gente também tem o atendimento que é feito dentro das unidades prisionais. A gente tem várias unidades prisionais aqui no estado, todas concentradas em Macapá, unidade de regime semiaberto, unidade de regime fechado, e a gente tem o presídio também feminino que atende tanto semiaberto como fechado.
Então, a gente tem atendimentos semanais dentro dos institutos para fazer o atendimento daquela pessoa que está custodiada, né, que dificilmente vai ter o acesso, né, externo para fazer isso aí. Então, a gente tem equipes que prestam esse atendimento. Ele é tanto solicitado pela Defensoria Pública, né, a gente trabalha juntamente com o IAPEM, mandando demandas de atendimento, assim como o IAPEM também, quando faz a coleta de informações, né, de algum interno que precisa de um atendimento, seja jurídico, às vezes a pessoa precisa de um encaminhamento para um atendimento de saúde, um atendimento externo, tirar uma documentação. Então, tudo isso é feito através do atendimento interno dentro das unidades prisionais. Então, a gente atua, na verdade, em duas frentes, tanto a judicial, em conjunto com as varas de execuções penais, como a gente faz esse atendimento administrativo, que pode ser uma demanda judicial, que a gente observa ali naquele atendimento, né? A gente vê lá, tem um direito aqui vencido, vamos fazer teu pedido, vamos analisar se tem cabimento, se o senhor pode. A gente faz a defesa dele também administrativamente dentro do Instituto Prisional. Às vezes acontece de ter algum procedimento interno, isso também é feito pela Defensoria Pública quando a parte não tem advogado. Qual que é o papel do Ministério Público? É o de fiscalizar o adequado cumprimento dessas penas. Então, tão logo uma condenação no processo de conhecimento, no juízo da condenação, tão logo haja o trânsito em julgado, esse juiz de conhecimento, ele expede uma espécie de uma certidão, né? O nome correto é carta-guia, né? Ou carta de execução, que é um documento que é enviado para as varas de execução penal, né? Ou do local da condenação, ou de onde as normas da justiça local determinarem que deverá ser feito o cumprimento da pena. Com essa carta-guia, forma-se, então, autua-se um processo de execução penal. Esse processo tramita nas varas de execução penal. Quem preside ele, quem controla ele, né, e quem também fiscaliza ele é o juiz ou a juíza da vara de execuções penais. E o Ministério Público, ele tem um papel também fiscalizatório, né? Então ele fiscaliza, ele é sempre ouvido, todas as decisões do juiz da vara de execuções penais, segundo a lei de execução penal, todas essas decisões têm que ser precedidas, ou seja, previamente a elas deve-se ouvir, né, a opinião do Ministério Público, que ele não só é o fiscal do ordenamento jurídico, como titular da ação penal, que é o Ministério Público que ingressou com essa ação penal. Então, durante a execução penal, ele é ouvido sobre todos os incidentes que acontecem dentro da execução penal. O que nós esperamos é que essas penas, né, e quando eu falo nós, dentro do sistema de persecução penal, eu falo inclusive pelo Judiciário, não só pelo Ministério Público. Aliás, o que a sociedade espera, na verdade, é que aquela pessoa que foi condenada cumpra da melhor forma possível, né, não cometa o que a gente chama de violações ou faltas graves, né, que são fatos desabonadores durante o cumprimento da pena, porque isso pode influenciar até mesmo no total da pena, que pode ser, inclusive, elastecido. Então a gente espera, né, que isso seja feito da melhor forma possível para que a pessoa, então, preste as contas ao Estado e à sociedade e tão logo ela preste, ela siga uma vida normal, né, se Deus quiser, sem cometer novos equívocos. A reorganização administrativa e jurídica realizada pela Vara de Execuções Penais trouxe resultados concretos, percebidos tanto na rotina da unidade quanto na quantidade da prestação jurisdicional. A padronização dos procedimentos e a organização do acervo processual tornaram os fluxos de trabalho mais ágeis, eficientes e tecnicamente mais consistentes. Como resultado desse processo, houve uma redução significativa no número de decisões reformadas pelos tribunais superiores, um indicador que reforça a precisão técnica, a segurança jurídica e a solidez das decisões proferidas pela VEP. A gente conseguiu reformar o CCE recentemente, aprimorar, tem a própria PAC que praticamente ela estava desestruturando, a gente conseguiu reverter junto à Procuradoria de Estado através de um diálogo. Tem a questão do próprio CCNH e a gente está já em regime de praticamente internação definitiva, uma vez que é uma determinação do CNJ que implicou na grande conquista que são, né, as residências terapêuticas.
que é fantástico você conhecer lá, que está promovendo realmente uma dignidade a quem tem uma medida de segurança. A execução penal se concretiza nos processos, nas decisões judiciais e nos procedimentos que garantem o cumprimento da lei. Mas sua dimensão mais profunda está na capacidade de promover transformação. Cada avanço na organização administrativa, na melhoria da infraestrutura e na humanização das políticas penitenciárias representa a construção de um sistema mais eficiente, equilibrado e comprometido com a dignidade humana. É um trabalho contínuo que acontece dentro das unidades prisionais, mas cujos impactos ultrapassam os muros do cárcere e alcançam toda a sociedade quando se fortalece a segurança jurídica, a reintegração social e a própria ideia de justiça.